Sobre qual carta mesmo aos domingos à tarde? Filipenses. Você já leu Filipenses hoje? Leia Filipenses. Pastor, eu já li, lê de novo. Vai fazendo a leitura. A cada leitura eu tenho certeza que Deus vai abrir os seus olhos para uma verdade que talvez você não tinha se atentado. Só uma revisão rápida para quem não participou dos nossos últimos encontros. A ideia nessa carta de Paulo a Filipenses é a ideia da alegria, do regozijo. Ele fala mais de 18 vezes, 16 vezes pelo menos, sobre a alegria, sobre alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. Outra coisa importante é entender que a epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo. E quando ele escreve essa carta que só fala de alegria, ele estava preso, encarcerado. Então, tente ler a carta de Filipenses, lembrando que quem está escrevendo essa carta está preso. Está limitado da liberdade de ir e vir, visitando as igrejas que ele estabeleceu nas suas viagens. Ele estabelece essa igreja em Filipos na sua segunda viagem missionária. Essa foi a segunda viagem missionária de Paulo. Foram por essas cidades que ele passou, foram nessas cidades que ele foi edificando igrejas. Filipe está lá em cima. E hoje a gente vai ler o versículo 6, 7 e 8 do capítulo 1. Ainda estamos nesses primeiros versículos. E esse texto ele é lindo. Eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo voltar. Como nós já cantamos aqui, Paulo está dizendo àquela igreja: eu tenho certeza, estou certo de que aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la até o dia em que Cristo voltar. E ele continua: é apropriado que eu pense, ou que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois eu tenho vocês no meu coração, vocês têm participado comigo da graça. Um dos motivos de Paulo escrever essa carta à igreja de Filipenses foi agradecer a eles, aqueles irmãos, pela oferta que eles haviam enviado a ele na prisão. E ele está dizendo então que eles participavam com ele naquele ministério, daquela vida de ele estar ali preso, mas não se esquecer da igreja. E Paulo então diz que ele tinha um carinho por essa igreja. Essa igreja não ficou no esquecimento. Ele guardava essa igreja no coração. Vocês participam comigo, vocês estão junto comigo, tanto na minha prisão, como na defesa, como na confirmação das boas novas. Vocês estão comigo em todo momento. Vocês não me abandonaram, vocês não me deixaram, eu não fiquei sozinho. E Deus sabe do amor que eu tenho por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Querida, minha oração é que nós como igreja, nós como corpo de Cristo, nós como membros desse corpo, possamos viver este amor uns com os outros. Como é triste quando nós vemos e conversamos com pessoas que falam: eu não quero nem lembrar daquele povo. Paulo está dizendo: eu tenho vocês no coração, eu tenho um carinho por vocês, eu tenho compaixão por vocês. Deus sabe do meu amor e da saudade que eu tenho de vocês, que isso existe em nosso meio. A primeira coisa que a gente aprende a olhar esse texto é que Deus é fiel e Ele vai completar a obra que Ele começou em nós. Quando fala aqui, tenho certeza de que Ele, aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la. Qual obra é essa? A obra da nossa casa? Não, querido. O que Paulo está falando aqui é que Ele se refere a Deus. E Deus nos chamou para a salvação. Deus nos chamou e nos deu a graça. E a graça de perseverar, de preservar essa salvação até o fim.
Essa boa obra que Paulo descreve aqui, Deus há de completar essa boa obra em vocês, é a fé que começou na vida dos filipenses e começou na nossa vida, na minha vida, na sua vida, quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador. Ele começou uma boa obra em nós, uma obra de restauração, de salvação, de libertação, de cura. E Paulo está dizendo para aquela igreja, como diz a nós hoje, esse Deus que começou essa boa obra, Ele há de completá-la, não por alguns dias, até que Cristo volte, porque o grande desejo de Deus é a nossa santificação, é sermos cada dia mais parecidos com Jesus, é que nós como igreja, sua noiva, estejamos preparados para o encontro com o noivo, como cantamos aqui. Completá-la, Deus continua a trabalhar para que sejamos transformados à imagem de Cristo. Então esse texto mostra que não há nada, nenhuma obra melhor do que a obra que Deus realiza em nós, que é o milagre do novo nascimento, que é o milagre da salvação. A gente louva a Deus pelo milagre, deu uma cura, como o Celso teve. Mas o milagre da salvação, de tirar uma pessoa das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz, é um grande milagre. O milagre que tira a pessoa da separação eterna de Deus e dá a essa pessoa a paz, dá a essa pessoa o perdão, dá a essa pessoa a certeza da vida eterna. Esse é o milagre que Deus realizou na nossa vida. Porque um dia nós estávamos perdidos, longe, e Ele nos alcançou com a sua graça e nos salvou. E Paulo está dizendo que esse Deus que chama, que regenera as almas perdidas, que vivifica aquele que estava morto, que dá uma nova vida, propósito, sentido, é o Deus que não só nos chamou e deixou, Ele continua trabalhando em nós dia após dia, Ele continua falando conosco dia após dia, Ele vai completar essa obra em nós. Esta obra que Deus começou neles, começou em nós. O dia de Cristo Jesus é o fim dos tempos. Quando ele fala até o dia que Cristo Jesus voltar, é o dia que nós nos encontraremos com Jesus. Isso é chamado de arrebatamento. E que a gente muitas vezes fala tão pouco. Ou muitas vezes a gente não espera mais isso com tanta vontade, desejo e ansiedade. A volta de Jesus. É como o céu. Nós queremos o céu. Nós queremos morar no céu com Deus. Nós queremos passar a eternidade toda com Deus. Você não quer? Quem quer morar no céu? Levanta a mão. Pode ser agora? Não, espera mais um pouquinho, né? Deixa eu curtir um pouco mais a família, os filhos, o trabalho, né? Depois eu vou para o céu. Assim é o arrebatamento. Senhor, espero fazer aquela viagem. Deus, quando fala que Ele começou uma boa obra e Ele há de completar, Ele está mostrando para mim e para você que Ele não é como nós. Por que que Deus não é como nós? Porque Deus começou e Ele há de completar. Nós começamos projetos e nunca terminamos alguns deles. Quantos aqui começaram aquela dieta? Agora é a dieta da vez. Eu oro e emagreço. Passou alguns dias, você... Que dieta, que nada, eu vou comer tudo que eu tenho direito, não é? Não, agora eu vou começar aquela caminhada, agora eu vou praticar exercício físico, agora eu vou para a academia. Mas você parou, você não continuou. Eu brinco que eu vou fazer academia EAD, online. Vou pagar uma academia. Querido, não vai dar certo. Você tem que começar e terminar. Nós muitas vezes temos boas intenções no início e depois de 1 ou 2 semanas simplesmente caímos no esquecimento. Quantas vezes nós começamos, nós pensamos, nós planejamos, nós até damos início, mas depois paramos. E Paulo está dizendo àquela igreja, Deus, o Deus que nos salvou, o Deus que ama vocês, o Deus que nos resgatou, não é como nós.
que começamos e paramos. Ele é um Deus que começou e há de completar a boa obra em nós. E isso deve trazer para nós, querido, essa tranquilidade de que nós temos um Deus que nunca vai nos abandonar. Essa boa obra se refere ao novo nascimento. E nós podemos ter a certeza de que Deus, Ele mesmo, vai completar a obra que Ele começou. Porque Deus termina o que Ele começa. Então, se você olhar esse texto, e você olhar só a salvação, querido, você está muito limitado. Olhe para um Deus que começa e termina o que Ele começa. E talvez a gente aprenda essa lição hoje, que a gente tem que terminar o que a gente começou. Porque senão a gente vai viver nessa repetição de procrastinação, deixa para amanhã, deixa para depois. Ou como aquele hino, não é hino, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não faz isso, querido. Deus termina o que começa, Ele não desiste, Ele não permite que os seus projetos fiquem inacabados. Aqui temos a doutrina da perseverança dos salvos, de que ninguém a quem Deus trouxe ao conhecimento salvífico de Cristo jamais se perderá. Esse texto de Filipenses 1:6 é a base para nós dizermos que uma pessoa, após ter o encontro salvífico com Jesus, ele jamais se perderá. E isso a gente pode fazer uma correlação com o texto de João, capítulo 10, 27 ao 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço as minhas ovelhas, elas me seguem, eu dou a vida eterna a elas, elas nunca perecerão. Ninguém vai arrancar as minhas ovelhas da minha mão. O meu Pai que me deu, tudo isso é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. O que Paulo está dizendo ali é bem parecido com o que Jesus está dizendo aqui, que hoje nós estamos nas mãos de Deus, que Deus começou uma obra em nossas vidas, através da salvação, e essa obra hoje continua através da santificação, e tudo isso que Deus começou em nós, ninguém vai impedir que Ele continue, ela vai completar, ela vai terminar, porque o Deus que começou, terminará. E isso termina quando nós estivermos com Ele no céu, sem esse corpo inclinado ao pecado. E quando você lê Apocalipse, lá no finalzinho, no lugar onde não haverá mais dor, choro, onde não haverá mais violência, e onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, querido, esse texto, além de mostrar que Deus é fiel, de que Deus cumpre suas promessas, de que Deus termina o que Ele começa, esse texto mostra que Deus tem amor e gratidão. Paulo tem amor e gratidão por aqueles irmãos e irmãs. Se tem algo que a gente tem que começar a cultivar em nosso meio, é amor e gratidão. Você que já é membro desta igreja, querido, ore pela sua igreja. Nós somos muito tentados a ver o que está errado, mas nós esquecemos de olhar e agradecer pelo aquilo que tem sido feito. Nós somos inclinados a isso. Isso acontece no casamento, isso acontece em qualquer lugar, onde os nossos olhos estão muito mais presos naquilo que nós somos propensos a criticar, mas nunca ao elogio, ao que está dando certo. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de todos vocês. Eu tenho vocês no meu coração. E é por isso que ele fazia, como a gente viu no domingo passado, o que ele fazia, ele orava por aquela igreja com alegria. Ele pensava naqueles irmãos com alegria, não era com tristeza. Ele agradecia a Deus por aquela igreja, por aqueles irmãos. Portanto, querido, que você tenha amor e gratidão pelos seus irmãos e suas irmãs aqui da sua igreja local. A gente, nessa classe de novos membros, estamos recebendo 70 novos membros, incluindo novos membros e batismo. São pessoas que estarão e já estão em nosso meio, que já estão começando a conhecer os nossos ministérios, começando a se envolver. Ame esses irmãos, abrace essas pessoas. Nós temos as nossas diferenças, mas nós precisamos amar uns aos outros. E é isso que Paulo tinha. E por que que ele tinha essa expressão? Porque aquela igreja participava com ele da graça, na prisão, na defesa, na confirmação das boas novas. Eles estavam sempre juntos.
Como é importante estarmos juntos, unidos, caminhando no mesmo objetivo. Paulo tinha um grande amor pelos filipenses. Ele se alegrava em saber que eles estavam participando da obra do Evangelho. Eu não sei se você já teve a oportunidade de evangelizar alguém, de falar de Jesus para alguém, de ministrar estudo bíblico para alguém. Se você já teve esse privilégio de ser usado como instrumento de Deus para que outra pessoa conhecesse a Cristo. E hoje você olha para a vida daquela pessoa e você fala, que bênção, aquela pessoa está envolvida na igreja. Aquela pessoa está lá envolvida. Talvez você fez isso na vida de um filho, de uma filha, de alguém do trabalho. Um conselho, algo que você falou, que mudou a vida daquela pessoa. Paulo está lembrando daqueles irmãos, do contato que teve com aquela igreja, e ao se lembrar, ele lembra do carinho da época em que esteve com eles, e ao lembrar disso, ele sente saudades. Que o nosso tempo junto, como irmãos e como igreja, seja esse tempo onde a gente cresça na nossa afinidade, na nossa comunhão, na oportunidade de estarmos juntos, e o dia que você não puder estar, que você sinta saudades. Eu não sei você, mas quando eu falto num culto de domingo à noite, geralmente quando a gente está de férias, faz tempo que eu não falo domingo à noite, faz falta, né? Você fala, nossa, parece que a semana não é a mesma, porque você sente falta, ficou faltando algo. Não sei se você é assim, talvez alguns aqui tenham mais esse costume do domingo à tarde, quarta-feira, mas quando você deixa de estar, aquilo não faz falta, você precisa se perguntar, será que aquilo de fato é valioso para mim? Paulo estava sentindo saudade daqueles irmãos. Paulo ensinou em Gálatas, não nos cansemos de fazer o bem, principalmente aos da família da fé. Nós devemos amar uns aos outros como Paulo amava os filipenses. E pensa que naquela igreja só tinha gente perfeita? Também tinha pessoas imperfeitas, mas existia ali um sentimento de amor, de regozijo. Nós não conseguimos demonstrar o amor somente com abraços, com beijos, com sorrisos. Boas obras, já está dizendo, é boas obras, envolve trabalho, envolve servir, envolve dinheiro. Amar custa caro. Servir uns aos outros não é só abraço, beijo, aperto de mão, é de fato servir. Servir, estar junto, nos momentos bons, nos momentos ruins. Nossas boas obras têm que ser feitas como resultado do amor, para que o nome de Jesus seja glorificado. Quando nós fazemos algo em favor de alguém, nós não estamos fazendo para que o nosso nome seja exaltado e glorificado. Nós fazemos para que o nome de Cristo seja exaltado. Portanto, nós somos chamados nesse texto a amar o nosso próximo, nesse presente momento, no lugar onde nós nos encontramos. Mas amar o nosso próximo, amar o nosso irmão, envolve tempo, envolve nós termos um tempo para ouvir, temos um tempo para orar, e hoje, nesses dias, o que a gente mais fala que não tem é tempo. Eu não tenho tempo. A gente tem até um costume que é meio perigoso. E aí, irmão, como tá? Tudo bem? E a gente já faz essa pergunta esperando qual a resposta do irmão do outro lado? Tudo bem. E se esse irmão fala que não está tudo bem? Que bom que você perguntou, tinha que conversar com alguém mesmo. Você vai ter tempo para ouvir essa pessoa? Você vai ter tempo para orientar essa pessoa? Irmão, ora por mim, eu oro. E quanto se você falou que iria orar e não orou? Amar envolve tempo. Amar envolve nós arrumarmos tempo para mostrar esse amor. E quando eu falo desse amor entre nós, entre a igreja, querido, é não só nos cumprimentarmos aqui no culto. Pega o contato dessa pessoa, manda uma mensagem para essa pessoa. Uma coisa que nós não temos muito mais hoje é a visita uns aos outros. Eu tive essa semana lá com a Arlene.
sofrendo de dores na coluna, na perna. Que tempo especial com ela. Mas a gente não tem mais tempo para fazer isso. A gente não tem tempo para mandar uma mensagem, para ligar para a pessoa, para ver como a pessoa está. E talvez a pessoa para de vir, deixa alguns domingos sem vir, e ninguém nota que ela não está mais aqui. A gente precisa resgatar isso. O Sproul, ele diz o seguinte: se a fé que nós professamos é uma fé sem evidência de obras, essa não é uma fé salvadora. Se nós falamos que nós temos fé, que amamos a Deus, mas a gente não expressa isso com evidências de boas obras, de atitudes, de ações, nós não estamos de fato evidenciando uma fé salvadora. Nós vamos falar de amor, mas esse é um amor na teoria. Nós vamos falar de cuidar um do outro, mas é só na teoria. Deus nos ama. E o amor de Deus por nós, eu gostei dessa palavra, é com a encantadora misericórdia dele. A graça e a misericórdia dele nos encanta. Por isso que fica irresistível. A gente não consegue mais resistir à graça e à misericórdia dele. Deus sabe o meu amor por vocês, a saudade que eu tenho de todos. Se Paulo, como homem falho, pecador, sentia isso pela igreja, imagine como Deus sente quando nós estamos longe dele, quando nós não temos tempo para estar com ele. Querido, o maior desejo de Deus, e é por isso que ele começa o texto dizendo: a boa obra que eu comecei, vou terminar. O maior desejo de Deus é ter comunhão conosco, comigo, com você. E Ele não quer que nada atrapalhe esse relacionamento. Ele não quer que nada atrapalhe eu de estar na presença de Deus. É por isso que Ele me convida constantemente para mim deixar o pecado, para estar cada vez mais perto dEle, porque quanto mais perto de Deus, mais relacionamento eu tenho com Ele. E o desejo dEle é tão grande por isso, que nós vamos passar a eternidade toda com Ele no céu. Mas a gente perde bons momentos na presença de Deus, porque a gente está correndo com tantas coisas, e a gente fica muito parecido com Marta, e esquece que a gente tem que ser Maria nesses dias de Marta. Tem até um livro que fala isso, sendo Maria nos dias de Marta. A gente não tem mais tempo para sentar aos pés do Mestre, a gente não tem mais tempo para ouvir o Mestre. O desejo dele por nós é um desejo tão grande que ele está preparando uma eternidade toda para ter comunhão conosco, para que nada mais atrapalhe a nossa relação com ele. Mas enquanto estivermos aqui, querido, a gente tem que buscá-lo. Nós temos que estar perto dele. Paulo tinha saudade dos filipenses, desejo ardente de vê-los novamente. E quando nós dizemos que nós não temos tempo, estamos apenas revelando o nosso próprio egoísmo. Será que a gente não tem tempo mesmo? Estamos dizendo que nós não temos tempo para fazer coisas para nós mesmos, coisas que são do nosso interesse. Eu faço. Aí se sobrar o resto, aí eu dou para o meu irmão, eu dou para Deus, eu faço outra coisa. A gente fala que não tem tempo, mas quanto tempo desperdiçado a gente tem usado com coisas que não edificam? Será que a gente conhece de fato o amor? O que a gente tem feito pelo nosso irmão? E não só o irmão da igreja, pelo nosso próximo. O amor tem que ser prático. O amor é a forma mais poderosa de mostrarmos ao mundo que nós somos de Cristo. Sabe qual é a arma mais poderosa para mostrar o amor de Deus lá fora? O amor. Eu falei isso para os jovens ontem. Sabe por que algumas pessoas lá na Cracolândia eram impactadas quando os missionários da Cristolândia estavam lá? Não era porque estava entregando um folheto, não era porque estava falando de Jesus, era quando aqueles missionários davam um abraço neles. Quando aqueles missionários davam um abraço naquela pessoa, eles eram quebrados. Sabe por quê? Porque eles falavam assim: eu não consigo entender como você consegue dar um abraço em mim.
eu estou todo fedido, não tomo banho, não escovo o dente, não lavo o cabelo, e você me abraçou. No abraço e não nas palavras, ele via o amor de Deus por ele. Porque o amor, querido, é prático, não é teórico. O amor teórico dentro de casa não resolve nada. Só fala que ama sua esposa e não ajuda para ver. Ela vai se contentar só com eu te amo? Não dá o presente para ver. Não dá um tempo de qualidade não para ver. Assim, querido, é nosso amor um com o outro. O amor tem que ser prático. Olha o que Jesus falou e estamos terminando. Vamos ler juntos? Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem, se vocês se odiarem uns aos outros, se vocês se criticarem uns aos outros, se vocês se ferirem uns aos outros, se vocês se amarem uns aos outros. Não vão conhecer vocês pela placa, vão conhecer vocês pelo amor que vocês têm um com o outro. Esse é o nosso desafio. Vivermos o amor na prática. Porque o Deus que nós servimos, Ele termina o que Ele começa. E talvez você começou algumas coisas que precisam ser terminadas. E talvez uma dessas coisas é voltar à prática daquele tempo com Deus que você começou e você deixou de lado. Daquele jejum que você falou que ia começar e não faz mais. Daquele tempo de oração que você tinha tão fervoroso na presença de Deus e hoje isso se tornou uma rotina sem vida. Daquele tempo de estudo onde você via Deus falando com você e hoje você lê a Bíblia de forma automática, sem nenhuma iluminação do alto. Querido, o bom Deus que nos salvou, que nos trouxe para a sua presença, que começou a boa obra, há de completá-la. E depois de ter nos salvado, hoje Ele nos diz quem nós somos. Sabe o que nós somos hoje? Filhos de Deus. E essa boa obra não termina aqui por causa do nosso pecado. Ela continua até o dia em que nós estivermos com Ele no céu. Vamos ficar de pé. É sobre isso que vamos cantar, porque é nisso que nós queremos. Que Ele me libertou, que Ele me salvou, que Ele uma nova vida me deu,